Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a análise das partidas de hoje, a sexta rodada, nós temos uma partida agora entre o Gukesh e o Nakamura. Nós temos dois líderes no momento, né? O Nepo está com meio ponto a mais porque já jogou, já terminou a partida, foi a primeira que terminou, ele empatou. E o Gukesh, mesmo que empate, ele vai ser o líder, no desempate ele ganha do Nepo. Agora, se ele ganhar, ele fica líder isolado. Vamos lá, então vamos lá. Gukesh contra Nakamura. Jogo E4, C5, cavalo F3, G6, C3, D5, E5. Eu já vi essa abertura, mas eu fui atrás. Nossa, o nome dela é a Siciliana Stiletto. Nossa, nunca tinha escutado falar desse nome. Mas enfim, é vivendo e aprendendo. Talvez o Gukesh queria surpreender o Naka, né? Bispo B5, cheque. Cavalo C6. Bispo por C6, cheque. B por C6. Roque C4. O Gukesh dá avançada no centro para proteger eventuais avanços aqui, né? Que se avançar ele vai, como é que fala? Ele vai desdobrar o peão dele e ele está bem avançado aí no centro, né? D3, C por D3, dama por D3. Aqui, se jogasse cavalo B2 aqui ia ser mais complexo, né? Porque seria C5, C4, D por C4, dama A4, cheque, e ganhava o peãozinho, né? Dama A4, cheque. E depois ele podia ganhar o peãozinho aqui. Detalhe, né? Ele ganhava o peão aqui. Provavelmente ele ia voltar aqui, né? Porque se não voltar, ele ganha o peão. Se bobear, ele ganhava esse peão e ganhava esse daqui também, né? Porque a hora que ele ganhasse esse daqui, ele ia atacar o bispo. Ia ter que tirar o bispo daí. E o bispo não ia conseguir defender esse peão aqui, né? Mas não foi isso que eles jogaram. Jogou dama por D3, bispo por B3, dama por F3. Ele jogou bispo G7, fianquetou o bispo, dama E2, protegendo o seu peãozinho, dama C7, atacando o peãozinho, torre E1, defendendo o peãozinho. Agora bloqueou o peãozinho, né? E6, acho que era isso que eu ia falar. B4, cavalo E7, cavalo D2, cavalo C8, C4. Aqui ele podia ter jogado também A4, né? Roque. Até aqui tá tudo igual, né? Bispo B2, fianquetou o bispo. A5, A3, A por B4, A por B4, torre para 1, torre para 1, D por C4, cavalo por C4. O jogo, pelo jeito, está caminhando para o empate, né? Tá tudo trocando todas as peças. Daqui a pouco, cavalo B6, cavalo por B6, mais troca. Dama por B6. Bispo C3, né? Defende o peão, defende os dois peões. Dama B5, dama E4,
torre D8, G3 abriu uma folguinha pro rei aí, que tá meio perigosinha, né? Se essa torre precisar sair daí, vai enroscar o meio de campo. Bispo F8, atacando o peãozinho. Aqui talvez, olha, jogar talvez torre D3 seria mais interessante, né? A torre A5, ameaçava a dama. Torre D1 cheque, bispo E1, dama B7. Voltava. Mas o que eles jogaram foi rei G2, dama B7. Acho que se deixasse, ó, se mudasse o rei para G7, mantém a tensão ainda aí, né? A pressão em cima das brancas. Letra jogada H4, H5, segurava, torre A7, dama B6. Mas deram uma variante possível. Jogou B7, torre C1, torre D5, bispo E1, H5, bispo C3, bispo E7, H4, bispo F8, torre A1, já tirou. Se colocasse aqui o bispo, já agiu preventivamente. Bispo E7, voltou o bispo ali. Torre C1. Bispo F8. Torre A1. Torre B5. Aqui se jogasse dama D7, dá a impressão que está mais quente. O jogo ia dar uma esquentada, né? Daí você jogava torre A8, rei G7, dama F3, dama B7. Ele ia dar uma entrada aqui, né? Mas aqui tem a torre e a dama adversária protegendo. Mas jogou depois torre B5, torre C1, torre B6, bispo D2, torre A6, torre C4, torre B6, aí joguinho de comadre para empatar mesmo. Torre, bispo E3, torre por B4, dama por C6, dama por C6, torre por C6, torre B8, bispo C5, bispo por C5, torre por C5, rei G7, e eles empataram a partida que já estava na cara aí. Coisa, o empate. Eu acho que o empate é o que fala. Se o empate foi bom pro Gukesh, ele manteve ainda em primeiro lugar, ele está em primeiro. O Naka está no meio da tabela, acho que está com 3 pontos, está bem no meio da tabela. E o Gukesh agora é líder, não é isolado, né? É líder junto com o Nepo, mas o desempate ele ganha. Tá bom? Valeu, pessoal, tudo de bom. Não esquece de dar o like. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Clique nas notificações, todo dia eu coloco estudo de livros que eu estou estudando. Nós estamos estudando 100 finais que você deve conhecer do Jesus de La Villa. Todo dia eu coloco um vídeo novo. Aí eu estou colocando esse do livro e também as 4 partidas do absoluto todos os dias. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.